Aula 7. Tópicos a serem discutidos nessa aula. Os gigantes na geriatria. A instabilidade, a imobilidade, a incontinência urinária, a insuficiência cerebral, a latrogenia, o material extra e pesquise. E quais são mesmo os gigantes da geriatria? Vamos discutir um pouquinho sobre eles agora. Instabilidade. Instabilidade postural e queda são importantes marcadores de diminuição de capacidade funcional e fragilidade em pessoas idosas. Por essa razão, a referência da ocorrência de queda sempre deve ser valorizada. A avaliação da queda visa identificar a causa que levou à queda e tratá-la, reconhecer fatores de risco para prevenir futuros eventos, implementando intervenções adequadas. Quedas. A queda representa um grande problema para pessoas idosas, dadas suas consequências, injúria, incapacidade, institucionalização e morte, que são resultados de combinação de alta incidência com alta sustentabilidade a lesões. Cerca de 30% das pessoas idosas caem a cada ano. Essa taxa aumenta para 40% entre os idosos com mais de 80 anos. As mulheres tendem a cair mais que os homens até os 75 anos de idade. A partir dessa idade, as frequências se igualam. Dos que caem, cerca de 2,5% requerem hospitalização e desses, apenas metade sobreviverá após um ano. As causas de quedas mais comuns relacionadas ao ambiente: fraqueza, distúrbios de equilíbrio e marcha, tontura, vertigem, alteração da postura, hipotensão ortostática, lesão no sistema nervoso central, síncope e redução da visão. O que é vertigem? É a mesma coisa de tontura, certo? Alteração da postura e hipotensão ortostática. É quando a pessoa está sentada e ela levanta de uma vez, ou quando ela está deitada e levanta de uma vez ou senta de uma vez. Então, ela tem uma hipotensão ortostática. Síncope é o desmaio. E redução da visão é devido à idade, tá certo? Alterações comuns que acontecem na idade. E quais são os fatores de riscos? Fatores intersecos decorrem das alterações fisiológicas relacionadas ao avançar da idade, da presença de doença, de fatores psicológicos e de reações adversas de medicação em uso. Podem ser citados: idosos com mais de 80 anos, sexo feminino, imobilidade, quedas precedentes, equilíbrio diminuído, marcha lenta e com passos curtos, fraqueza muscular de membros inferiores e membros superiores, alterações cognitivas, polifarmácia, uso de sedativo, hipnóticos e ansiolíticos. A farmácia se torna um pouco mais comum, porque os idosos eles podem acabar aqui tomando uma dosagem maior do medicamento, né, uma superdosagem, devido a uma falha na visão, devido eles não identificarem corretamente os medicamentos e a forma correta de uso. Fatores intrínsecs relacionados aos comportamentos e atividades das pessoas idosas e ao meio ambiente: ambientes inseguros e mal iluminados, mal planejados e mal construídos, com barreiras arquitetônicas, representam os principais fatores de risco para quedas. Os riscos domésticos mais comuns que devem ser objetos de atenção das equipes de atenção básicas são a ausência de reflexos de proteção, densidade mineral óssea reduzida, osteoporose, desnutrição, idade avançada, resistência e rigidez da superfície sobre a qual se cai, dificuldade para levantar após a queda. Como avaliar?
O equilíbrio sentado, levantar, tentativas para levantar. Assim que levantar, primeiros 5 segundos, equilíbrio em pé, olhos fechados, pessoa idosa em pé com os pés juntos e girando 360 graus. Imobilidade, incapacidade de se deslocar sem o auxílio de outra pessoa, com a finalidade de atender às necessidades da vida diária. Pode o paciente estar restrito a outra poltrona ou ao leito. E os fatores predisponentes são osteoporose, doenças reumáticas, sequelas de fraturas, DPOC, ICC, AVC e infecções. Desnutrição e desidratação, Parkinson, demência e depressão, longos períodos acamados. O caso de DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, ICC é insuficiência cardíaca congestiva, AVC é acidente vascular cerebral. Consequências sobre a imobilidade: depressão, confusão mental, hipotensão e constipação intestinal, incontinência e infecção urinária, trombose venosa e embolia pulmonar, 20% das mortes em acamados, pneumonia e broncoaspiração, úlceras de pressão, escaras, que é a mesma coisa também de LPP, que é lesão por pressão, eu acho que é o termo mais atual que tem, né? A úlcera por pressão foi tirada, né? Foi removido e atualmente é usado LPP, que é lesão por pressão, atrofia muscular e sarcopenia. Quais condutas deverão ser tomadas para melhorar essa imobilidade e evitar que tenham as complicações que eu acabei de citar? A mudança de decúbito a cada 2 horas, o colchão de água e casca de ovo, óleos e hidratantes, curativos apropriados, aporte hídrico, metabólico e proteico. Incontinência urinária. A incontinência urinária pode ser definida como a perda de urina em quantidade e frequência suficientes para causar um problema social ou higiênico. Pode variar desde um escape ocasional até uma incapacidade total para segurar qualquer quantidade de urina. Ela se deve com frequência às alterações específicas do corpo em decorrência de doenças, uso de medicamentos ou pode representar o início de uma doença. Estima-se que entre pessoas idosas a prevalência de IU é de aproximadamente 10 a 15% entre os homens e de 20 a 35% entre as mulheres. Idosos institucionalizados e providos de internação hospitalar recente apresentem incontinência urinária de 25 a 30%. Geralmente, os homens acontecem com menos frequência porque o canal deles de urina é diferente, não é? O homem ele tem um pênis e o canal é bem mais longo, a uretra é bem mais longa. E a mulher, a uretra é interna, então ela acaba que se contaminando, não é? E às vezes até a própria higiene íntima, causando a infecção urinária com mais frequência. Incontinência urinária. Ao menos que sejam investigados, as pessoas não relatam incontinência urinária. A ocorrência de incontinência urinária tende a aumentar à média que aumenta o número de medicamentos em uso e as comorbidades. As consequências de incontinência urinária: predisposição à infecção do trato urinário e genital, provoca maceração e ruptura da pele, facilita a formação de úlceras por pressão, celulites, contribui para a disfunção sexual e para a perda da função renal. Afeta a qualidade do sono normalmente, interrompendo e predispõe à ocorrência de quedas. Causas: entre as mulheres, dados secundários a partos, cirurgias, radiação, tabagismo, obesidade, distúrbios neurológicos, da redução da vascularização
hipotrofia dos tecidos que revertem e envolve a uretra, a bexiga e a vagina e outros. Os homens, o aumento da próstata, alterações da mobilidade da destreza manual, dificultando a retirada rápida das vestes, da motivação e da tendência a excretar maiores volumes após deitar-se, em consequência da maior filtração renal. Também predispõe a pessoa idosa à incontinência. Outras causas: medicamentos, depressão, gerais devem fazer parte da orientação de todas as pessoas com incontinência e incluem evitar ingestão de grandes quantidades de líquidos quando não houver disponibilidade de banheiros acessíveis, evitar alimentos como cafeína e bebidas alcoólicas, tratar adequadamente quadros de constipação intestinal crônica. Insuficiência cerebral, demência. A demência é uma síndrome clínica decorrente de doença ou difusão cerebral, de natureza crônica e progressiva, na qual ocorre perturbação de múltiplas funções cognitivas, incluindo memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. A demência produz um declínio apreensível no funcionamento intelectual que interfere com as atividades diárias, como higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades fisiológicas e de toalete. Entre as pessoas idosas, a demência faz parte do grupo das mais importantes doenças que acarretam o declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência. Causas reversíveis de demência: uso de medicamentos psicotrópicos e analgésicos narcóticos. Metabólica: distúrbio hidroeletrolítico, desidratação, insuficiência renal ou hepática e hipoxemia. Infecciosas: meningite crônica, AIDS e neurosífilis. Doença tireoidiana, doença paratireoidiana, doença da adrenal e doença de pituitariana. Funcionais: deficiência de vitamina B12, ácido fólico, tianina e niacina. Alcoolismo crônico, DPOC, insuficiência cardíaca congestiva e apneia do sono. Falei anteriormente, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Falei anteriormente, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. O diagnóstico diferencial entre a demência vascular e doenças de Alzheimer pode ser difícil, sendo comum a coexistência das duas afecções. Geralmente, as pessoas com problemas vasculares apresentam déficits mais intensos em testes de movimentos repetitivos e dependentes de velocidade motora e de mecanismos corticais e subcorticais, enquanto as pessoas com Alzheimer têm um pior desempenho em testes de memória verbal e repetição de linguagem. Iatrogenia. Conceito: patologia provocada por tratamento médico. O uso indiscriminado e excessivo de medicamentos em idosos podem levar a efeitos colaterais e interações perigosas. Com o envelhecimento, aumenta a probabilidade de ocorrência de doenças crônicas, e os idosos tomam mais medicamentos que adultos jovens. Em média, uma pessoa idosa toma de 4 a 5 medicamentos de receita e mais 2 de venda livre. Alterações fisiológicas do envelhecimento, seja no sistema cardiocirculatório, respiratório, renal ou do próprio sistema nervoso central, são as responsáveis pela maior predisposição dos idosos às complicações durante a hospitalização. Essas complicações se dão tanto nos tratamentos clínicos quanto durante e após cirurgias, inclusive determinando maior mortalidade. À medida que as pessoas envelhecem, a quantidade de água no organismo diminui.
como certas drogas se dissolvem na água. Com a diminuição, essas drogas ficam mais concentradas. Com a alteração dos rins e função do fígado, as drogas ficam mais tempo no organismo, aumentando com isso a sua concentração e toxicidade e efeitos colaterais. O importante é ter consciência médica ao realizar prescrição, diminuir a quantidade de medicamento, melhorar a qualidade, explicar tanto para os idosos quanto para o cuidador as dosagens, os efeitos a observar e com isso melhorar a qualidade de vida, evitando a latrogenia. Podemos ver nos slides anteriores, a latrogenia está relacionada ao cuidado do idoso com a terapia medicamentosa, ao cuidado do idoso tanto em repassar informação para ele como para o cuidador,